E 15 minutos, hora dobrada. Vamos falar então também agora, Guarizo, sobre saúde, sobre trabalho. Boa. Um assunto bastante importante, gente, porque uma nova norma do Ministério do Trabalho exige que empresas cuidem também da saúde mental de funcionários, isso a partir do mês que vem, a partir do mês de maio. A gente conversa agora com uma advogada, Mirela Franco. Ela vai esclarecer pra gente o que muda tanto para o funcionário como também para a empresa, além de outras informações aí que vão agregar bastante. Mirela, primeiramente, obrigada, viu, pela sua participação, pela disponibilidade aqui na nossa programação. Boa tarde, imagina, eu que agradeço, é um prazer. Para a gente poder começar, então, né, essa mudança vai começar a partir de maio. E explica um pouquinho para a gente o que muda, no caso, para as empresas, né, dessa responsabilidade direta das empresas também em cuidar aí da saúde mental dos trabalhadores. Olha, vai mudar bastante coisa, e eu digo assim, mudar, infelizmente, porque é algo que parecia já tão óbvio, né, mas que as empresas já deveriam aplicar há muito tempo, né, deve fazer parte, na realidade, do cotidiano de todas as empresas, mas a mudança veio mais uma vez, tendo que mexer um pouquinho com o bolso, né, do empresário, aplicando sanções, aplicando multas, mas necessárias, né? E as principais mudanças, elas ocorrem no gerenciamento de programa de riscos, né, psicossociais. Então, a NR1, ela está trazendo uma identificação e gerenciamento desses riscos psicossociais, né, que são extremamente importantes quando a gente fala de saúde mental hoje em dia. Doutora Mirela, boa tarde. E tem essas questões também que já se fala quando se questiona, né? Às vezes porque é muito subjetivo, né? Diferente de uma perna quebrada, por exemplo, que uma pessoa pode ter, pode não conseguir trabalhar por causa disso. Essa regulamentação, né? Poder olhar, isso vai trazer um pouco mais de conforto para o funcionário também, ou seja, até uma possível melhora na própria saúde mental? Lógico, com certeza. Traz e muito. Na realidade, traz para as duas partes, tanto para o empresário quanto para os trabalhadores. Porque a partir do momento, só um dado muito importante que eu quero trazer para vocês, em 2024, tivemos 472 mil casos de licenças concedidas por doenças psicológicas, tá? É um número bem expressivo, bem significativo. Ou seja, tem acontecido cada vez mais e, como você bem colocou, não é uma perna quebrada, não é um braço quebrado que nós enxergamos. Então, é difícil o empresário enxergar, né? É difícil você mensurar a dor do outro, né? Quando a gente fala de problemas psicológicos, mas esses problemas eles precisam ser tratados e a ANR ela traz isso estabelecendo que o empresário ele consiga olhar, gerenciar qualquer fator de risco, né, psicológico dentro da empresa dele, porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer um mapeamento dentro da empresa dele dos principais setores e atividades que envolvem esse risco. Então, aonde eu tenho um excesso de jornada ali dentro da minha empresa? Aonde, em que momento, em que fase da minha empresa que eu atuo com pressão? Né, com cobrança excessiva de metas ou cobrança de jornada e como essas metas, como esse excesso de trabalho está sendo cobrado, está dentro da legislação. A partir do momento que ele consegue fazer esse mapeamento, ele consegue fazer um plano de ação. Fazendo um plano de ação, consequentemente, ele vai deixar aquele trabalhador mais tranquilo, né? Porque ele vai trazer uma solução, né? Ou uma contratação de um novo pessoal, ou treinamentos, ou um apoio psicológico. Então, ele vai dar o conforto para o colaborador dele, para o trabalhador,
e vai diminuir os seus riscos, né, impactando menos ainda financeiramente, né, porque acaba daí, consequentemente, diminui o risco de demandas judiciais, por exemplo, ou afastamentos, né, o que acaba onerando o empresário. Então, é uma via de mão dupla aí. Tanto os colaboradores eles vão se sentir mais confortáveis, com toda certeza, quanto o empresário ele também vai ter total capacidade de olhar de perto, né? Onde a empresa dele está falhando e qual o plano de ação ali que ele precisa exercer, que ele precisa ter para melhorar aquela atividade, para melhorar aquele setor. Claro. A gente traz até alguns dados aqui que você também acabou complementando para a gente, que os transtornos psicológicos representam 38% das licenças concedidas pelo INSS, segundo o Ministério da Previdência. Só no estado de São Paulo, os problemas relacionados à saúde mental aumentaram quase 67% no estado entre 2023 e 2024. No ano passado, foram mais de 133 mil afastamentos, enquanto em 2023 foram 80 mil. O que a gente vê justamente, Mirela, é esse crescimento, né? E aí o objetivo, como você acabou pontuando, é trazer, obviamente, também uma melhora nas empresas, juntamente ali, colado, né, também com o diagnóstico, né, com o tratamento, melhor dizendo, do funcionário, para ele também tenha direito, né, entre aspas, que ele já tem, mas assim, de uma forma perante a lei, né, digamos assim, me corrija se eu estiver falando algo que não está correto. Para poder, é uma via de mão dupla mesmo nesses dois sentidos, para a empresa não perder o funcionário ali por um problema psicológico e do funcionário também conseguir ali fazer um acompanhamento muito melhor. Sim, exatamente. E tudo isso depende do quê? Depende de um monitoramento contínuo, tá? Então, assim, não basta a empresa ela adotar algumas medidas preventivas, né, nesse primeiro momento. Ela tem que ter um monitoramento contínuo, porque é lógico, a empresa, principalmente falando de uma empresa que está em ascensão, em crescimento, ela muda o tempo todo, ela muda o quadro de funcionários, ela muda metas, ela mexe, né, estruturalmente e muita coisa. Então, ela tem que ter esse monitoramento, porque se ela vai fazer o mapeamento de gerenciamento de riscos, isso tem que ser feito de uma forma contínua. E agora, uma coisa muito importante, né, um ponto muito importante é o treinamento da cultura organizacional da empresa, que poucas empresas aqui no Brasil ainda, infelizmente isso é muito embrionário no Brasil, mas poucas empresas olham para a própria cultura, para a cultura organizacional. Elas querem produzir, elas querem faturar, mas elas não se estruturam para isso. Daí vem uma avalanche de problemas. Problemas financeiros da empresa, problemas com colaboradores, problemas judiciais, não só relacionados a essa norma, né, que nós estamos falando, mas com tantas outras coisas, né, que abarcam isso, mas muitas vezes é olhar para a cultura organizacional. E você olhar para a cultura organizacional, você promove a inteligência emocional dos seus colaboradores, você treina a liderança, você treina a gestão, isso é muito importante para que eles aprendam a lidar com esses problemas psicológicos, né? Que o que é? É o estresse, né? Síndrome de burnout, que hoje em dia é uma doença ocupacional. Aliás, eu acho que a síndrome de burnout faz total sentido com essa norma. Né, com essa mudança, trazendo essa mudança, essa alteração, e o assédio moral e o assédio sexual, que hoje em dia está totalmente em pauta, e as empresas que não tiverem um programa de compliance, um canal de denúncia, vão ficar para trás. Vão ficar para trás, não só porque tem dificuldade em reter talentos, né? Porque daí já esbarra numa questão de RH também. Então, vão ter dificuldade em reter esses talentos, mas vão acumular cada vez mais ações judiciais e vão perder grandes oportunidades de mercado, porque
empresas grandes que querem fazer negócios aqui com empresas de pequeno e médio porte estão exigindo que essas empresas, no mínimo, tenham um bom canal de compliance, tenham uma boa estrutura de compliance. Doutora Mirela, e no caso com essas novas recomendações que entram no dia 26 de maio, né, as empresas elas passam a ser multadas não se tiver casos aí de burnout, por exemplo, mas sim se não houver uma prevenção, se não houver esse trabalho que você está explicando, é isso? Exatamente. Se houver o descumprimento, né, dessas regras, dessa NR1, ou seja, não tiver um programa de gerenciamento de riscos, as empresas elas podem ser multadas. E as multas elas vão variar de R$ 2.300, mais ou menos, até R$ 6.700, dentre outras penalidades, tá? Esse valor ele pode ser multiplicado em 50 vezes se houver reincidência, né, do fato, ou ainda até mesmo a interdição de determinada atividade se não for corrigido, se não houver um plano de ação. Isso, então, claro. Penalidade. Perdão, desculpa interrompê-la. Que eu queria perguntar, porque pode acontecer caso, né? Eu citei o burnout, pode acontecer qualquer outra questão aí de problema psiquiátrico com o funcionário. Pressão, Exato, vai continuar acontecendo, né? Porque a empresa tem pressão, essas coisas. Para o funcionário ou para a empresa, os afastamentos ainda vão continuar normalmente pelo INSS, né? Isso, o que vai mudar mesmo é a responsabilidade das empresas nessa prevenção que a gente está falando. Exatamente. Os afastamentos e tudo mais, a parte burocrática, né, de afastamentos ainda continua sendo de responsabilidade do INSS a partir do 16º dia de licença e tudo mais. Agora, o que nós estamos falando é exatamente essa parte de gerenciamento de risco, esse programa de gerenciamento, ou seja, é uma ação preventiva. Então, aí a gente está falando de uma ação mesmo da empresa. Todas as empresas, elas precisarão ter uma ação preventiva. Uma vez detectado a falta dessa ação preventiva, aí sim pode haver a aplicabilidade de multa, tá? É importante também salientar que quando um determinado funcionário, ele apresenta algum problema psicológico, como uma depressão, um estresse, alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes já ingressa diretamente com uma ação judicial, não é automático, tá? A condenação da empresa não é automática. Tudo isso, ela depende de provas, tá? Então, o funcionário, ele também precisa provar que existe uma relação com o problema psicológico dele e com o trabalho, com a atividade executada dele, né? Muitas vezes não tem relação. E para isso é feita a perícia médica, então ele passa por perito médico, da confiança do juízo e tudo mais. Se demonstrado que existe uma relação com o trabalho, ou se aquele problema dele piorou com o trabalho, a empresa ela pode ser condenada judicialmente. Tá? Paralelamente a isso, se houver uma denúncia no Ministério Público do Trabalho em relação a essa norma, se essa norma for trazida, isso, e a empresa não tiver, né, esse programa de gerenciamento de riscos, isso pode depor contra a empresa. Então, aí, mais um ponto de atenção para a empresa. As empresas que fizerem absolutamente tudo conforme a legislação, conforme essa norma está trazendo, tiver tudo redondinho, tudo muito bem estruturado, em casos judiciais onde o funcionário apresenta, vai ser mais difícil ela ter uma condenação. Porque, veja só, eu segui a norma, nós temos um programa de gerenciamento de riscos, nós temos planos de ação, nós temos treinamentos, nós temos política organizacional muito bem estipulada e treinada, liderança treinada. Então, é muito pouco provável
que ele tenha adquirido esse problema dele dentro da minha empresa. Então, isso é muito importante para a empresa pensar também. Tá certo. Obrigada, viu, Mirela, mais uma vez por esse assunto, por estar esclarecendo para a gente aqui no Estúdio CBN. Tá certo, eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde, doutora Mirela Pedrol Franco, coordenadora da área trabalhista do Granito Bonelli Advogados.